Vamos para Brasília porque hoje, diz que hoje vai. Ah, vai. Hoje vai ter votação da PEC da transição com um cenário novo, porque ontem o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o orçamento secreto, e aí agora a gente vai ver como é que vai ficar a votação da PEC na Câmara. Oi, Rodrigo Orengo. Sheila, bom dia a todos, e realmente é um cenário totalmente diferente, né? Primeiro, dessa decisão e dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, Arthur Lira sai enfraquecido, e enfraquecido do ponto de vista de negociação, e o governo vai ter mais poder de negociação com os parlamentares, né? Agora, o governo, novo governo, não quer abrir mão da PEC, da proposta de emenda à Constituição, e apostar uma alternativa, ainda mais nesse momento, que tem mais força, porque quer ter, além do Bolsa Família, fora do teto de gastos, o que já foi definido por decisão do ministro Gilmar Mendes, mas além disso, o que a proposta de emenda à Constituição prevê é a liberação de mais de 70 bilhões de reais para ter margem no orçamento. Vamos lembrar aqui, além da PEC, além do Bolsa Família, o novo governo vem colocando que precisa recompor orçamento do farmácia popular, merenda escolar, né, tem investimentos importantes que o próprio presidente já mencionou, como Minha Casa Minha Vida, então quer ver essa proposta de emenda à Constituição aprovada, né? Conversando com alguns parlamentares, a expectativa é de ter 320 a 340 votos, pelo menos, para colocar em votação. Aí é aquilo, a proposta de emenda, né, tem que ir para votação com margem, são 308 votos necessários de um total de 513. Agora, se não tiver uma margem de segurança, nem coloque em votação, porque é risco de cair. E é um calendário muito apertado, só tem como votar hoje, amanhã, no máximo quinta-feira e fechou, acabou. Aí tem que encaminhar isso, porque tem um orçamento ainda para votar, né? A PEC diz muito respeito do orçamento, mas a peça orçamentária precisa ser votada. Agora, a decisão com mais impacto aqui no parlamento, e gerou muita irritação, a gente conversando com deputados, a gente vê irritação, principalmente daqueles parlamentares do Centrão, que entendem que o Supremo atropelou o Congresso, e tirou prerrogativas do Congresso Nacional ao acabar o chamado orçamento secreto, e deixou um monte de deputado pendurado, porque tinha acordo firmado para a aprovação da PEC, para a eleição de Arthur Lira, e inclusive com base nesse chamado orçamento secreto, com uma rubrica aí de 20 bilhões de reais. Isso acabou, e a alternativa agora, colocada pelo relator do orçamento, é o seguinte: pega esses 20 bilhões de reais, porque eles vão continuar no orçamento, não vai evaporar do orçamento, tira dessa história de orçamento secreto e bota como emendas de comissão e emendas de bancada. E aí engloba lá, inclusive, acordos previstos. Então, com essa alternativa, a ideia é seguir com a PEC, agora com uma base de negociação totalmente diferente. A gente tem um novo xadrez da política aqui em Brasília, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Muita gente está considerando que as duas decisões foram presentes de Natal aí para o presidente eleito Lula, que vai ter muito mais força agora nesse diálogo com o Congresso Nacional, sem a história do orçamento secreto, que já virou passado. O próprio relator do orçamento já disse, olha, nem vamos discutir mais isso, não existe mais, agora é focar na PEC, tentar a aprovação aí e bola para frente. Hoje a gente vê se realmente essa proposta tão discutida aqui no Congresso vai sair do papel. Porque o orçamento secreto é isso, né? Uma baita de uma faca no pescoço de quem está ali no comando, na presidência da República, né? Em termos de moeda de troca, né? Quando você precisa de uma aprovação, precisa contar com aliados. Agora, Orengo, resta alguma dúvida de que a PEC vai passar? Quer dizer, ela vai ser aprovada no final das contas, mas com uma outra carinha, né? Diferente do que se desejava inicialmente, é isso? Não resta muita dúvida, viu, Sheila? Ainda mais agora, com esse novo cenário, né, o governo podendo aí ter mais poder de negociação, ela vai passar de alguma forma, né? Tem ainda pressões para redução, por exemplo, do tempo aí de vigência. A ideia original, lá que saiu do Senado Federal, estabelece 2 anos de vigência da PEC, tem muito parlamentar pressionando ainda, porque quer, no ano que vem, discutir com o governo, quer negociar, né? Como assim vão aprovar algo 2 anos, ano que vem a gente não vai negociar, poder sentar para conversar, né, ter lá toda aquela relação com o executivo, então querem mexer nisso, e também mexer no montante, inclusive, da PEC. Agora, diante das decisões do Supremo, o governo vai para uma posição aí muito diferente, né? Arthur Lira e o Centrão saem enfraquecidos, e aí a gente tem uma nova radiografia do poder em Brasília. Você estava muito bem
que o orçamento secreto, RP9, emendas de relator, surgiu para mudar um pouco a relação do executivo com o parlamento. O parlamento passou a ter mais força ao determinar, inclusive, para onde iam essas emendas, né? Então, o governo federal, no atual governo, perdeu essa força de negociação com o Congresso, acabou usando isso muito ali para aprovar matérias no legislativo com apoio dos comandos da casa, né? Agora, no governo Lula, essa história vai ser diferente, né? Voltará a ser, como a gente sempre viu aqui no presidencialismo de coalizão, liberação de emendas, a gente sabendo quem é o parlamentar que está solicitando, liberação de cargos, que já está acontecendo uma ampla negociação com partidos da frente e da frente aliada, e agora correr contra o tempo, né? Os parlamentares não vão discutir muito ainda, mas não podem realmente pisar no freio, né? Precisam acelerar aí para votar. O calendário é muito curto, só tem essa semana e é um dia decisivo. Entre hoje e amanhã precisa sair essa PEC. Negociação é da política, a gente sabe. Ela sempre aconteceu, ela não vai deixar de acontecer. A questão é a forma como ela foi conduzida nesses últimos anos, com esse orçamento secreto que não tinha transparência e proporção também, sim, né? A gente está falando claro. em quase 19 bi para o ano que vem, né? Então, assim, é transparência e proporção, era uma coisa assustadora. Então, é disso que estávamos tratando aqui.